bastante contundente, né, de embate ideológico e político. Outra coisa fundamental é a perda de perspectivas de ação política de massa junto às classes populares. Então, quando o golpe ele é efetivado, muitos partidos contra o golpe eles não tinham um aparato suficiente e forte para resistir o golpe. Assim como os militares estavam tão divididos, ainda nesse momento da eclosão do golpe, também as esquerdas estavam também bastante divididas. Não havia um projeto que unificasse as suas ideologias, as suas teorias e também as suas ações práticas, né, políticas. Então, nem as direitas, nem os militares e nem as esquerdas estavam de forma homogeneizadas. Estavam todos, cada um emergindo no seu projeto de sociedade e política. Então, as esquerdas elas vão mergulhar num profundo debate, vão querer questionar o que deu de errado, o que foi que aconteceu. E aí eles vão se perguntar quem conduziu a derrota em 1964. Quem foi responsável por efetivar que o golpe fosse consumado. E aí vão surgir alguns questionamentos. Aí algumas esquerdas minoritárias vão dizer o seguinte, que aqueles grupos de esquerdas que eram de maior influência não souberam conduzir a sua ideologia. Ou seja, eles estavam pautados na moderação, no reformismo e no pacifismo. Ou seja, o governo Jango, ele buscava dialogar, buscava uma política de conciliação, de equilíbrio entre as esquerdas e as direitas. E isso, para alguns grupos de esquerdas, isso não era um bom processo, uma boa etapa, fase, para se chegar na revolução socialista ou comunista, como eles acreditavam. E aí começa a surgir, nesse momento de profundo debate, vai surgir uma divisão nas esquerdas. Umas vão querer que a resistência ao regime militar seja de forma pacífica e outros de forma mais combativa. Ou seja, se elas já eram bastante divididas antes do golpe e durante o regime militar elas vão se fragmentar ainda mais. As guerrilhas no Brasil, a partir de 69, terão como ideal, como símbolo, a Revolução Cubana, que ocorreu em 59, e a estratégia de ação era o foquismo. O que era o foquismo? Era instalar focos ou núcleos em regiões rurais, onde esses militantes de guerra pudessem realizar guerrilhas contra os poderes locais, contra as oligarquias, e assim se espalhar em diferentes partes do Brasil, e assim depois tomar o poder dos militares. Então, essa era a estratégia, a ação estratégica naquele momento de combate contra o regime militar. Pode passar. E aí vai surgir vários grupos, eu vou citar apenas alguns, porque durante esse período de vários anos surgiram vários grupos, uns de intensidade nacional e outros mais locais. Eu vou citar apenas alguns. O primeiro é o Movimento Nacional Revolucionário, o MNR. Ele era composto por militares nacionalistas, então havia militares também nos grupos de guerrilhas, porque alguns foram expulsos, outros tiveram que ter aposentadoria compulsória, e assim eles passaram a integrar movimentos de guerrilhas contra o regime militar. Esse movimento de guerrilha ele era liderado por Leonel Brizola, ele era cunhado de João Goulart, e ele era um político influente politicamente no Brasil durante os anos 60. Ele teve uma atuação fundamental na condução do governo de João Goulart e até mesmo pós-golpe de 64. Como eu já falei, a tática de fazer resistência, combate, lutar ao regime militar era a tática do foquismo, da Revolução Cubana.
e eles tiveram uma atuação muito forte na região que ficava ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, em Pico de Caparaó. Inclusive teve, acho que um debate recentemente aqui no auditório, foi sobre esse lugar aí. Pode passar. Nós temos um outro movimento que era a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. Nós tínhamos como, nesse momento aí, o Carlos Lamarca. Ele era um líder, uma figura fundamental de luta, de resistência, de combate, né, à ditadura militar. Inclusive, tem um filme chamado Lamarca, quem puder assistir, né, é fundamental para a gente compreender, né, como é que foi a sua atuação política, o seu perfil, como é que se deu todo esse processo de resistência. Eu quero só lembrar, gente, que eu estou passando assim, porque durante o regime militar, 21 anos, são muitos assuntos. Cada assunto desse tem vários pesquisadores que já aprofundaram, então não dá para a gente especificar em cada detalhe. Ou seja, para um grupo desse, existem vários autores que já publicaram livros, dissertações, teses, só sobre esse grupo. Então não dá para a gente detalhar tudo, eu tenho que passar de forma geral. Esse grupo, né, o VPR, ele se uniu, né, ao Comando de Libertação Nacional, que era chamado de Colina, e aí nessa junção VPR e Colina surgiu a VAR, que é a Vanguarda Armada Revolucionária, a VAR Palmares, a VAR Palmares. Quais eram as ações praticadas, exercidas, né, na junção desses dois grupos de guerrilhas? As suas ações, elas tiveram dois aspectos: muita ousadia, ou seja, pela forma como eles agiam, e ao mesmo tempo tiveram uma repercussão nacional, tá certo? Primeiro, a primeira ação que foi ousada e ao mesmo tempo teve uma repercussão, que foi um atentado, né, ao quartel-general do 2º Exército em São Paulo, em 1968. É o ano que vai ser baixado o ato institucional número 5. O segundo ato, que vai ter uma repercussão nacional, inclusive ali na entrada, tem uma matéria na parede do auditório, tem uma matéria sobre esse roubo que saiu em um dos jornais do Brasil. É o roubo ao corpo de Ademar de Barros, em 69, um ano depois. E o terceiro ato, que foi a fuga de guerrilheiros no Vale de Ribeira, que foi em 1970, onde o Carlos Lamarca ele vai escapar da perseguição, né, dos militares. Ele vai fazer um cerco nessa região e os seus militantes vão conseguir escapar, né? Vai ter uma fuga aí bastante expressiva que vai ser de grande repercussão nos jornais e na população brasileira. Pode passar. Os efeitos colaterais, né? Ou seja, as guerrilhas agiam, mas os militares se apropriavam também, né, para construir um sentido que atendesse aos seus interesses, né? Primeiro, as ações contra as guerrilhas. Então, à medida que vai surgindo vários grupos de repercussão nacional que fazem a luta armada, né, para resistir ao regime militar, vai ser o momento onde o regime militar vai se apropriar dessa situação para criar leis e estratégias, instituições, criar órgãos que viessem fundamentar a sua ação autoritária, repressiva, né, de tortura, né, de assassinatos, de perseguições, de prisões e de desaparecimentos, né, de corpos, de tudo. E aí, nesse momento, vai ter duas repercussões nacionais, que é a morte, né, do militar Mário Cosel Filho. Alguns líderes guerrilheiros vão matar esse militar, e aí o regime militar, um carro-bomba foi passando e ele foi morto, né, através desse carro-bomba, e aí o regime militar ele vai se apropriar desse acontecimento para dizer que os guerrilheiros eram subversivos, perigosos na sociedade brasileira. Então eles se usufruíam desse acontecimento, né, para justificar a sua ação autoritária. E nós temos também o Alberto Mendes Júnior, que também vai ser um general, que vai ser morto
e a ditadura vai se apropriar também desse acontecimento para justificar a sua ação autoritária. 2 anos antes de 69, já havia alguns grupos, né, de resistência e que tiveram uma importância fundamental, que é a LN, que é a Aliança Libertadora Nacional. Foi um movimento de resistência muito forte. Houve militantes em todo o território nacional, em várias cidades, né, que lutavam contra o regime militar. Quem eram as pessoas que faziam parte, né, da ALN? Eram membros dissidentes do Partido Comunista Brasileiro. Então, muitos militantes, líderes que eram do PCB, passaram a discordar da estratégia de luta, de resistência do PCB e passaram a ingressar em outros partidos menores que estavam já na ilegalidade e passaram a criar novas organizações de resistência. E aí a ALN vai ter vários conflitos também internos, assim como o PCB, e aí o Lamarca e o Câmara Ferreira vão sair também dessas organizações e partidos e vão depois agir contra em outras organizações no passado. Nós temos aqui algumas ações da Aliança Libertadora Nacional. Primeira ação foi um assalto, né, praticado ao carro pagador na cidade de São Paulo. Esse acontecimento foi em 67. Segundo ato, os seus militantes lançaram bomba, né, contra a embaixada dos Estados Unidos em 68. E depois houve a luta armada contra essa luta armada, né, que é composta por militantes, guerrilheiros, através de assaltos, de roubos. Eles passaram a juntar em torno aí de 2 milhões de cruzeiros. Ou seja, eles juntavam esses dinheiro para um propósito, vou já citar mais na frente. Mais de 20 atentados a bombas contra quartéis, organizações de direita e jornais conservadores. Então, esse ano aí, 69, né, durante toda essa trajetória, 66, 67, 68, 69 até 70, então eles tiveram mais de 20 atentados, né, a jornais que davam cobertura ao regime, as organizações e entidades conservadoras, né, de partidos de direitos, né, e aos quartéis generais. Então foram vários atentados. Pode passar. Qual é o objetivo das guerrilhas? Primeiro objetivo, arrecadar dinheiro para montar redes de infraestrutura e custeio, ou seja, para montar núcleos, grupos, fundar esses grupos, era preciso ter dinheiro, treinamento, cursos, lugar para, né, ficar, alimentação. Então, havia vários sentidos. Então, os roubos praticados, né, em casas, em bancos, em estabelecimentos, né, por esses resistentes contra a ditadura, era para esse sentido, esse objetivo. Para aluguel de imóveis, manutenção dos militantes. Outro objetivo, para editar jornais que não eram permitidos, né, pela lei, né, pelo ato institucional de número 5, onde houve toda uma censura, né, com jornais, novelas, teatros e tudo. Então eles tinham que viver na clandestinidade. Então eles levavam guardados em depósitos, em malas, em roupas, em diferentes situações. Não era possível ser lido, né, como qualquer outro jornal, né, da grande imprensa nacional. E também os dinheiros de roubo era para fazer propaganda para as massas, né, para o povo de modo geral, que também era descontente com o regime. E eles também praticavam, né, a estratégia de guerrilha rural, que é aquele foquismo, né, em regiões rurais, núcleos de resistência. Pode passar. Aqui é o modo, como é que eles se organizavam. Não sei se vocês já sabem dessas informações, mas eles tinham uma organicidade, né, política, teórica,
né, social, relacional com o grupo, com as pessoas com quem eles se organizavam. Eles eram altamente organizados e disciplinados, certo? Tinha que ter disciplina mesmo, cumprir os horários de dormir, de comer, de tudo. Havia uma estruturação para viver a vida clandestina. Eles eram treinados para como substituir o nome, como produzir o disfarce, né? Como é que eu vou andar quando estiver em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, né? Para cada lugar havia um disfarce diferenciado. Uma hora eles estavam com bigode, uma hora eles estavam com óculos, com cabelo de uma cor. Havia diferentes variações para o seu perfil social, para você não ser reconhecido pelo regime. Eles adotavam a política de marxismo, leninismo, que era pautada em quê? Na organização, disciplina e teoria revolucionária para a vitória, que era o quê? A tomada do Estado e a mudança na sociedade. Então aqui era o ponto central onde boa parte das esquerdas tinham contradições. Uma parte das esquerdas acreditavam que a revolução socialista deveria ocorrer através de uma revolta, de uma luta armada mesmo, como foi lá em Cuba, né? Já outros acreditavam que deveria primeiro conscientizar a população, né, ocupar as diferentes esferas e assim passar ir para o socialismo e depois chegar no comunismo. Então havia diferenciações, divergências na forma como que a revolução ia acontecer. E aí muitos grupos de esquerda, de guerrilhas vão questionar que havia muita teoria nessas organizações e pouca ação, pouca prática, né, ação política. Aí vai dizer, nós precisamos de mais ação e menos teoria. E aí eles ficam se perguntando, qual é o modo de luta ideal para se chegar e se fazer a revolução? Qual o tipo, né, ideal de organização para derrubar o regime? Qual o modelo de revolução? Tinha que ser nacionalista, democrático ou socialista? A luta deveria ser no campo ou na cidade? O nosso trabalho de guerrilha deveria conduzir as massas ou simplesmente ocupar através da luta armada e conquistar o Estado? Então não havia um consenso entre as organizações. Pode passar. O tempo vai passar. Na luta contra as organizações de guerrilhas, as forças militares vão sendo compactadas e as de esquerda se fragmentando. Então, ou seja, vai chegando 70, 71, 72, 74, os militares vão agora se unificando no projeto, e enquanto a ditadura vai endurecendo, vai aumentando a perseguição, as esquerdas vão se fragmentando. É o caminho inverso. Então, a fragmentação, alguns teóricos vão dizer o seguinte, que essa fragmentação das esquerdas, das organizações de guerrilhas, vai ser também um dos elementos que vai ajudar o regime militar a vencer eles. Aí vai surgir as repressões militares, através da prisão e do exílio. Alguns teóricos vão dizer o seguinte, algumas pessoas mais influentes da classe média mais alta e da classe alta mesmo, brasileira, vai ter um tratamento diferenciado, né, pelo regime. Em boa medida, a sua maioria, né, dessas pessoas que eram contra o regime, mas que pertenciam à classe média alta e à classe alta brasileira, foram reprimidos através de prisões e de exilamentos, né, expulsos para fora do país. Já aqueles que eram contra o regime militar, mas que eram das classes populares, mais pobres, já a repressão não era simplesmente na prisão, mas o Estado militar, regime militar, ele vai praticar outras ações, como vamos ver. Boa parte das pessoas que compunham os movimentos de guerrilhas, eles tinham uma composição
escolar muito importante. E pelo fato desse elemento, é que eles vão ser ainda mais perseguidos ou observados pelo regime, que é o quê? Dos 17.420 processados pela Justiça Militar nos arquivos Brasil Nunca Mais, 58% tinham formação em ensino superior, seja ele concluído ou não concluído. Então, quase 60% dos membros dessas pessoas que estavam, que compunham, né, os movimentos de guerrilhas, tinham um ensino superior completo ou incompleto. E 16% no ensino secundário. 90 e poucos por cento eram, das pessoas que compõem esses grupos, eram estudantes, né, universitários. Lá da Aliança Libertadora Nacional, dos seus componentes, 82% eram universitários. Vejam como é bastante expressivo. Na Ação Popular, 94% dos seus membros eram estudantes universitários. Na Colina, 93%. No NR8, 96%. No Partido Comunista do Brasil, brasileiro, e a AVA, a Vanguarda Armada Revolucionária, 86%. E a sua maioria chegava, né, dos seus membros a 35 anos de idade. Ou seja, além de serem estudantes universitários, mas mais da metade, eles tinham uma idade razoável, né? De 35 anos de idade. Pode passar. A juventude nesse momento. Então, a luta armada, nesse contexto dos anos 70, em contexto de luta, né, de luta armada, essa prática de lutar contra o regime, pegando em armas, fazendo frentes combativas e de resistência, a ideia de juventude, ser jovem, naquele momento, passou a ser associado a ser militante de esquerda, a ser qualquer estudante passou a ganhar um perfil, uma característica de alguém que pega em arma, que quer lutar contra o regime, que praticava a luta armada. Então gerou, alguns teóricos dizem o seguinte, que isso gerou um trauma coletivo, incluindo a juventude de esquerda, ou seja, pelo fato da grande maioria dos grupos, né, guerrilheiros terem jovens universitários que praticavam a luta armada. Então, a maioria dos jovens do Brasil, sejam eles que estavam nas organizações ou não, passaram a ser vistos pelo regime como guerrilheiros, como pessoas que pegavam em armas. Então isso gerou um trauma coletivo, ou seja, porque a ditadura passou a reprimir todos os jovens, independente de estar em organizações de guerrilhas ou não. E é isso que é a grande contradição da juventude atual, é essa, que quer defender a volta do regime, sabendo que quando o regime ele é instalado de forma autoritária, ele não persegue somente aqueles que são inimigos diretamente do regime. O regime militar ele constrói uma base legal, constitucional, para perseguir a todos. Até porque a teoria ideológica que regia a base ideológica, né, constitucional, legal, era a teoria que veio lá da Escola Superior de Guerra, a ESG, né, criado pelo Golbery do Couto, que era a ideia de inimigo interno, ou seja, no Brasil, no contexto dos anos 60 até 70, o Brasil estava vivendo uma guerra revolucionária, onde a prática de guerra não era aquela guerra tradicional, onde os países faziam resistência nas fronteiras, ou seja, a guerra era outra, era interna, o inimigo era invisível, ele estava no seio da sociedade, então todo mundo era visto como um inimigo. Então as pessoas que eram a favor do regime, no caso dos censores, dos investigadores, eles estavam disfarçados no meio da sociedade, coletando informações, observando o caminhar, né, os atos das pessoas, para depois, né, enviar para os serviços de segurança, né, nacional de informação, para depois ali começar a agir contra essas pessoas. Então,
a morte sob tortura, condições humanas torpes, substituindo o ideal de sacrifício do militante, a morte heróica na barricada em combate foi substituída pela morte patética no porão da tortura. Até então, ser um militante morrer em favor da militância era um sinônimo, um símbolo de heroísmo. Mas quando o regime militar instala um aparato repressivo, onde ele retira do meio da sociedade e o confina em um lugar onde as pessoas não estão vendo o modo como essa pessoa está sendo tratada, isso destituiu esse sentido de heroísmo e passou a criar um terror na sociedade. Ser preso pelo regime é um sinônimo de opressão, de tortura, de sacrifício, de medo, de sangue, de todos os sinônimos negativos que nós podemos imaginar. Então, a máquina repressiva do regime militar, ele agia nesse tripé aí. Ele agia nessas três direções. Através da vigilância, então, quando o aparato repressivo foi instalado, todos estavam sendo vigiados. Seja aqueles que estavam consentindo com o regime ou batendo de frente com o regime, todos estavam sendo vigiados. Então, a primeira estratégia era fazer a vigilância. Segundo, fazer censura. Nem tudo era permitido ser dito na imprensa, nem toda música era permitida ser editada, gravada. Antes dos jornais ir para as bancas, havia um censor que fazia uma leitura e ele dizia o que era permitido e o que não era permitido ser publicado no jornal, nas novelas, nas peças teatrais, em tudo. Todo mundo era censurado. E depois a repressão, que são as práticas mesmo mais desumanas. Então o regime passou uma ampliação da legislação repressiva. Então, para que o regime pudesse agir nessas três direções, ele teve que construir e aprovar leis que dessem respaldo para essas três direções aí. E uma ampla parcela da sociedade foi a favor. Essa aqui é a verdade. Só um minutinho. Pode deixar. Pode estar. Então, e aí de que forma o Estado militar ele criou essas leis? Nós temos aí a Lei de Segurança Nacional, segunda lei para endurecer ainda o autoritarismo. Foram criadas leis de censura, né, para respaldar essa ação. O governo militar ele baixou novos atos institucionais, né, complementares, e modificou a Constituição Federal, né, em 67. Então, passou a construir um aparato repressivo que endureceu ainda a perseguição, a ação política contra aqueles que queriam a derrota, né, do regime. Então, é importante lembrarmos o seguinte também, um detalhe. O aparato repressivo ele já existia antes do golpe de 64. A lei de tortura, de repressão, não foi o regime que criou, o regime militar. Ela já existia desde 1946, lá na ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas. O que o regime militar ele fez é que, através do golpe, depois com a instalação do regime propriamente militar, ele vai ampliar essas leis para reforçar as suas ações. Está claro isso? Continuação. Só para basear. Ok. A censura. A lei, né, que deu respaldo e poder para que tudo fosse censurado e criasse o papel, a figura do censor, né, foi a lei de número 20.493. Ela foi criada em 1946, como eu falei, foi criada ainda com Getúlio Vargas, lá na ditadura, né, do Estado Novo. Então, quando os militares chegam no poder a partir de 64, eles vão ampliar essa lei para dar respaldo para praticar mesmo a repressão e as torturas.
essa lei da censura ela foi complementada por uma outra lei, que é a lei de número 5.526 de 68. Depois foi ampliada pelo decreto de número 1077 de 1970. E aí, a partir da lei da censura, passou a criar algum